de espera, o card de divulgação da live com Anderson Gonçalves, Newton Júnior e Richard Serraria. O card com fundo amarelo traz fotos de rosto dos participantes em círculos individuais. No canto superior esquerdo, o título Páginas Amarelas em letras cursivas, sublinhado por um varal com roupas desenhado com traços finos. No canto inferior esquerdo, o perfil @teatro de bonecos. No canto inferior direito, os símbolos de audiodescrição e libras. No rodapé, as logos da trupe de trapo e dos patrocinadores. Olá, boa noite. Eu sou Anderson Gonçalves e estamos mais uma vez nessa live para poder conversar um pouco com a equipe do projeto Páginas Amarelas. Vou pedir para a Letícia fazer a minha audiodescrição, então, por favor. Então, Anderson é um homem negro, de pele clara, de cabelos castanhos bem curtos, barba e bigode. Ele está de camiseta preta. Ao fundo, uma parede musical. Além da Letícia na audiodescrição, nós estamos também acompanhados pela Lucimeia Galconi nas Libras. Muito obrigado, essa equipe maravilhosa. Lembrando que a equipe de acessibilidade está presente em todas as lives e também no espetáculo Páginas Amarelas. E o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo muito especial com duas pessoas que nos ajudaram literalmente a dar voz a Carolina de Jesus. Sim, porque dentro dos nossos projetos da Trupe de Trapo Teatro de Bonecos, uma das coisas que nós mais queríamos era aperfeiçoar de fato os nossos trabalhos, chegar no produto final com qualidade. E uma das coisas que desde o espetáculo Bandelli, que aconteceu lá em 2018, que nós vemos fazendo, é o trabalho de técnica vocal. Já tivemos, então, participando, naquela época, no espetáculo Bandelli, a equipe do grupo Batucatu, com a Elinka, com o Cris. Depois se somou a nós o músico Sérgio Nardes, que está conosco em outros projetos da Trupe de Trapo, e nesse projeto, especificamente, foi chamado para trabalhar com a gente com técnica vocal, o maestro instrumentista Newton Júnior Silveira, que eu gostaria de convidar agora. Boa noite. Oi, Newton. Vou pedir para a Letícia fazer a tua descrição, por favor. O Newton é um homem branco, de cabelos curtos, barba e bigode pretos. Ele usa camiseta. E ao fundo, uma estante com diversos troféus. Boa noite, Newton. Tchê, como é que estamos? Boa noite, Anderson. Boa noite, Meia. Boa noite a todos os parceiros. Sabe que nesses dias que já houve a estreia, eu acho que eu já devo ter assistido umas 3, 4 vezes o espetáculo, e cada vez a gente vai descobrindo mais coisas, e me sinto muito orgulhoso de poder ter ajudado a passar um pouco do nosso conhecimento para essa equipe maravilhosa, enfim, de poder dar voz à Carolina, como tu falou, que é uma história interessantíssima, e eu acredito que assim que a pandemia passar, o Rio Grande do Sul vai ter um espetáculo maravilhoso e histórico, que pode se orgulhar, porque é muito bonito, a produção é maravilhosa e o trabalho é muito bem feito. Eu só posso me sentir muito orgulhoso e honrado de ter participado também desse projeto tão bonito. Que legal, que legal. Newton, uma das coisas para nós que foi muito complexa pensar quando houve, né, a mudança, porque para quem não conheceu o processo, nós iniciamos de fato os ensaios presenciais com a ideia de estar realmente apresentando num teatro. E no meio disso veio o agravamento da crise sanitária, vieram as bandeiras de restrições. Tu chegou a fazer, acho que 2 encontros presenciais conosco, né, com todos os protocolos de saúde, máscara, etc. Mas depois disso aconteceu uma coisa que foi muito complexa, que é
trabalho remoto. E eu queria que tu falasse um pouco para a gente desse desafio de trabalhar com 4 pessoas muito diferentes entre si, com recursos vocais diferentes, com histórias de vivência teatral, inclusive, diferente, e fazer isso de forma remota, com tudo isso que a gente sabe que a internet né? Essa oscilação, esse delay. Fala um pouquinho para quem está nos escutando, quem está nos vendo nesse momento, sobre esse ponto específico do processo. Foi um desafio muito grande, porque a técnica vocal, o ideal é ela ser feita de uma maneira presencial, até porque cada pessoa tem uma dificuldade diferente. O primeiro passo da técnica vocal é o sistema da respiração, a respiração do diafragma. Então, tu fazer esse processo, tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, né? E a gente poder trabalhar de uma forma remota, sem ter aquela noção, a pessoa, será que está fazendo certo? Então, através disso, a gente precisa usar vários recursos que são práticos, como, no caso, o movimento do ombro. Se a pessoa está respirando com o diafragma, ela não vai mexer o ombro. Então, alguns desses toques a gente ia trabalhando, a própria fonética, o jeito da pessoa falar. O espetáculo tinha um desafio extra que os atores tinham que encenar e fazer suas falas com máscara, e isso também aumentava o grau de dificuldade deles poderem fazer a dicção das palavras com que o público entendesse as suas falas com uma máscara ainda. Então, foi um grande desafio, de uma forma remota, onde teve o compromisso e a dedicação de cada um, porque apesar da forma remota, mas cada um se puxou muito, se esforçou muito para que pudesse trazer o resultado tão bonito que a gente está vendo nessas lives. Muito bom. E tem uma coisa muito legal, né, Newton? Tu te colocou disponível, para quem não acompanhou a live de abertura, que a gente explicou um pouco sobre isso, nós não fomos para um teatro, né? A gente não fez a temporada, a gente optou por gravar o espetáculo, então foi uma semana de ocupação no Espaço Cerco Cultural aqui em Porto Alegre. Nós gravamos e o resultado disso é o que está sendo exibido nas temporadas. Porque por uma questão de saúde, por uma questão de cuidado com o elenco, com a equipe técnica, ficaria inviável, por exemplo, fazer as 12 apresentações ao vivo, e financeiramente também, porque o projeto também ele já tinha sido orçamentado, não havia de onde mais tirar dinheiro para pagar uma equipe, por exemplo, né, para estar conosco durante os 12 dias. E tu te colocou disponível, né, Newton, para estar conosco nos dias de gravação aqui em Porto Alegre. Para quem não sabe, tu mora em Santo Antônio da Patrulha, e tu veio até Porto Alegre fazer esse trabalho conosco, que foi uma coisa que o Leandro, até o nosso diretor, enfatizou muito que queria, que era, além do aquecimento vocal, ou seja, aquele momento antes de entrar em cena, tu fez também um desaquecimento. E aí eu queria que tu falasse um pouco para nós sobre esse processo lá no Espaço Cerco, né? Do que exatamente tu nos colocou e se tu acredita, né, que o elenco conseguiu atingir os teus objetivos naquele momento. Sabe que o processo da técnica vocal, do aquecimento, desaquecimento, tudo é representado na peça. Os atores fizeram de uma maneira fantástica, porque uma das coisas que a gente sempre se preocupou foi com que os atores tivessem a mesma qualidade vocal de um dia para outro de gravação, de que não houvesse um desgaste num dia e no outro dia a voz ficasse diferente, porque como houve gravações de cena não sequenciais, era complicado a pessoa ter uma voz numa cena e ter uma voz diferente na outra. Então, esse processo do aquecimento, de participar lá nos turnos, tanto da manhã quanto da tarde, foi muito importante, porque fez esse resultado no final, que é o vídeo, que são as apresentações, elas terem uma qualidade igual em todas as cenas, e isso foi muito importante. O desaquecimento também é tão importante quanto o aquecimento, justamente para a preservação da voz, né? Esses cuidados com a voz, isso é uma coisa que eu sempre digo, as técnicas vocais, da respiração diafragmática, não apenas para a parte de canto, mas para a parte de fala, elas são muito importantes, devem ser muito divulgadas, porque elas também representam a questão de saúde.
né? Muitas pessoas acabam tendo problemas de voz ao longo da vida e sofrendo com rouquidão, sofrendo com pigarros, sofrendo, inclusive, alguns casos mais extremos de cirurgia, justamente por não saber colocar a voz direito, ou haver um desgaste muito grande, né? E a própria técnica vocal é algo que aumenta a imunidade do nosso corpo. É uma coisa muito louca, mas a pessoa respirar da maneira certa, projetar a voz da sua maneira certa, ela vai ter menos chance de ficar gripado, aumentar a imunidade, e assim a gente também tem até uma chance maior em relação a essa pandemia, que a gente estando com a imunidade alta, a chance da gente ter um problema com o vírus, alguma coisa assim, já baixa bastante. E os atores nessa cena, nessa gravação, pode-se perceber que todos eles, a voz é nítida, todas as falas a pessoa consegue entender, né? Mesmo com a interpretação, que muitas vezes a interpretação pede essa necessidade da pessoa falar baixo ou de projetar forte a voz, mas em todos os momentos a dicção sempre foi muito boa. Que ótimo, valeu, ficamos muito felizes. De minha parte, né, eu acho que o elenco, a galera também tá aí nos comentários, depois eles podem deixar, mas de minha parte quero te dizer que eu, principalmente quando eu tô muito tempo sem trabalhar, sem fazer uma apresentação, acontece de que na primeira apresentação, primeira, segunda, eu acabo ficando rouco no final. E agora, nesse momento de pandemia que a gente tá, né, trabalhando menos, era uma preocupação minha, por exemplo, até pela questão das máscaras, né, que nos forçava a achar, e para mim foi incrível porque eu consegui passar por uma semana, por todos aqueles dias e não ficar rouco. Newton, te agradeço muito pela tua presença, te agradeço muito pela parceria nesse projeto e que a gente possa seguir, né? Seja bem-vindo à Trupe de Trap, a primeira vez que nós trabalhamos juntos, mas um prazer inenarrável, espero que esteja conosco aqui para o futuro, tá bom? Com certeza, eu agradeço a oportunidade, foi maravilhoso trabalhar, e não apenas o trabalhar propriamente a voz, mas também poder ver a construção dessa peça maravilhosa, de sentir a emoção que todo o elenco trazia durante as gravações, e de poder ver o trabalho atingindo um ápice tão bonito, com certeza, para mim, é uma realização num trabalho que vale muito a pena. E com certeza, contem com a gente, conte comigo, sempre que precisar, a gente está junto, e no momento que a gente vira da trupe, a gente fica da trupe. Valeu, querido, um abração, muito obrigado pela presença. Obrigado, boa noite a todo mundo, e bom espetáculo. Valeu! Lembrando que este é um espetáculo que tem financiamento da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, número 14017/2020, através do edital de produção cultural da SEDAC 9 de 2020. Bom, gente, Carolina de Jesus, como eu disse lá na live de abertura, também gostava de cantar, de dançar e também compunha músicas. E desde também daquele processo do espetáculo Bandelli, nós temos nos aventurado a cantar em cena. E dessa vez, o responsável por trazer esses elementos musicais foi o instrumentista, músico, entre tantas outras coisas que eu poderia dizer, mas uma coisa que me encantou muito em conhecer essa pessoa é que ele é um profundo pesquisador da música afro-gaúcha e afro-brasileira. Então agora eu gostaria de convidar para estar conosco Richard Serraria. Boa noite a todos, a todas, a todes. Estamos na área aí para bater esse papo. Legal. Letícia, por favor, então, pode descrever o Richard? O Richard Serraria é um homem negro de pele clara, com longos dreads presos para trás. Ele usa óculos, está com um agasalho branco com zíper fechado, e atrás dele há longas prateleiras repletas de livros. Richard, bom, como eu falei, teu currículo ele é extenso, tu tem muitos trabalhos e muitas atividades, a própria Bataclan, né, que é um projeto muito incrível, o Alabeuani,
Mas uma coisa que me chamou muito a atenção no que tu trouxe para nós, e eu quero que agora a gente vai colocar um videozinho lá do processo lá no cerco, e depois eu quero, quando o vídeo passar, que tu fale para nós um pouco sobre as influências afro-gaúchas que tu trouxe para dentro desse projeto Páginas Amarelas. Vamos conferir então lá o processo de gravação das músicas lá no Cerco Cultural. Então, no vídeo a seguir, o Richard Serraria está contra uma parede com violão, o elenco do espetáculo canta, alguns de fones de ouvido, e sentado à mesa, o diretor Leandro observa. Todos usam máscara. Cuide os pés aí, os movimentos, por causa do som para não captar no microfone. Ninanuê, chora, chora, caninanuê, já chorou, caninanuê, chora, chora, caninanuê, já chorou, caninanuê, chora, chora. Então, Richard, Canina Noé, da onde veio, de onde surge, de onde está aqui no Rio Grande do Sul? Canina Noê é um canto ligado às congadas, né? As congadas no Rio Grande do Sul. A congada no Rio Grande do Sul é uma manifestação cultural da matriz banto. Importante as pessoas saberem, assim, de modo sucinto, né? Que é o que nós temos aqui, o tempo também, né, disponível para a gente poder falar disso, que no Rio Grande do Sul houve a chegada de dois grupos étnicos principais ao longo do período colonial. Século XVIII, a matriz banto se faz presente no escravismo, os negros trazidos de África para cá através da escravização. E a partir do século XIX, maciçamente vem uma população iorubá, né? Da Nigéria, do Togo, do Benin. E a matriz das congadas, que são os rituais afrocatólicos, ela está presente, por exemplo, no Moçambique, em Osório, está presente na península, em Mostardas, no ensaio de pagamento de promessa, né, do Quicumbi, e também na bacia do Rio Jacuí. Então, Canina Noê é um canto que veio ali da bacia do Jacuí, né, cidade de Cachoeira do Sul, Rio Pardo e arredores, e no ritual se canta para uma boneca, né? E aí a gente acabou trazendo essa informação também, né, para dentro do espetáculo, e acompanhado do tambor supapo. O supapo, que é também, né, um tambor referencial da cultura negra no estado do Rio Grande do Sul, um tambor identitário, um tambor político que transcende a dimensão de um instrumento musical, já que ele atesta, né, a presença negra na construção econômica do estado do Rio Grande do Sul. Muito legal, Richard. E uma coisa que, já quando nós estávamos no processo presencial, que foi interrompido lá no Arena, era muito interessante te ouvir falar sobre esses detalhes, porque trouxe uma outra dimensão para o nosso processo de ator, né? Então, nós, como atores, a partir do que tu nos dizia, ressignificava o que a gente ia fazer na cena. É uma pena, né? E lamentamos muito que nós tivemos que interromper muito que bruscamente esse processo, porque eu acho que nós tínhamos muito para aprender com essa cultura afro-gaúcha, com essa cultura que não é só musical, né, como tu disse. Aí tem toda uma história que vai desde do processo econômico, do processo social, do processo político, de formação de um Estado, que, como eu já disse outras vezes e volto a repetir, é um Estado extremamente racista e elitista, que durante muito tempo escondeu e ocultou a presença negra nessas terras. O que tu nos trouxe foi um elemento muito forte, foram elementos muito fortes. E eu queria que tu falasse da batida de abertura, que quando tu explicou isso a primeira vez eu fiquei, que coisa incrível, que é o que abre o espetáculo, né? A batida de abertura, aí eu fiz uma escolha em priorizar a matriz iorubá. O Canina Noê é a matriz banto, né? Angola, Congo, Moçambique, a África abaixo da linha do Equador, né? E acima da linha do Equador, né, a gente tem a matriz iorubá, que é Nigéria, Togo, Benin. E aí a batida inicial, que era para eu escolhi, né, trazer um rufar de tambores, um adarum, como é chamado no batuque de nação Oió e Jexá. O adarum é quando se abre o ritual do batuque, se toca o adarum, né, que é uma saudação também aos alabês, aos ogãs,
aos tocadores de tambor. E eu botei pitadas, né, do aré pro bará, dentro do adarum. Eu misturei o adarum com o aré pro bará. O bará, né, é o Exu, é o cara que abre os caminhos, é o senhor da chave, né? Nada acontece sem a permissão do bará, né? Então, ali, naquele rufar de tambores, a gente estava trazendo também essa energia, porque, obviamente, que eu entendo essa dimensão da expressão performática, né, do teatro, mas eu acredito piamente, né, nessa dimensão também da espiritualidade, né? E sendo um espetáculo que a gente abre com toque de tambores, a gente sim, né, está fazendo também, né, uma reverência a toda essa ancestralidade, a toda essa cosmogonia africana, né, que chega ao Rio Grande do Sul. Então eu fiz questão também de mostrar e de explicar isso, né, para os atores, né, para que a gente também pudesse entender a dimensão do que estava sendo mobilizado ali, né, que não é apenas uma representação, tem algo ali que vai da ordem de uma profundidade maior. E, obviamente, que de minha parte também, né, houve essa aprendizagem também, ou essa necessidade naqueles ensaios que a gente fez ainda no Arena, que era uma coisa muito legal, porque eu adequava, né, o adarum, o toque de tambores, conforme a corporalidade dos atores. Então, era efetivamente um exercício de troca, no sentido de que a expressão cultural de matriz africana, assim como a expressão cultural dos povos originários, ela tem essa dimensão de ser aquilo que a gente pode chamar de manifestações completas, porque envolve culinária, envolve vestimenta, envolve música, envolve poesia, envolve espiritualidade, porque é um elemento cotidiano, e nós ocidentais, digamos assim, na maior parte das vezes com esse pensamento eurocentrado, separamos essas dimensões, quando em África, assim como em alguns dos povos originários no Brasil, esses elementos estão todos juntos. E trazer essa confluência, né, para a abertura do espetáculo Páginas Amarelas foi muito legal. Acabou que está ali, né, também já algo ali do Supapo, também enquanto um personagem, né? Eu brinco que o Supapo é um griot, um contador de histórias, e ali ele passa também a contracenar, né? E aí o mais importante não é a pessoa que está ali, mas ele, Supapo, que é o protagonista e ele que está aparecendo, né? É ele que merece ser apresentado, né, de uma forma grandiosa, como aparece, né, nos Páginas Amarelas. Eu fiquei muito feliz de ver, né, esse resultado, e agradeço a trupe por essa dimensão aí de nós também já encaminharmos o Supapo para esse suporte também do teatro. Nós que agradecemos, Richard, nós que agradecemos a tua entrega. Aliás, que é uma entrega de toda a equipe que foi além, né? Porque é muito fácil a gente se tornar prestador de serviço. A gente vem, toca, cria, faz um boneco e vai embora. Mas em Páginas Amarelas, toda a equipe foi sempre além, né? Se envolveu demais. E começar o espetáculo com o Sopapo realmente, assim, ó, é uma outra... A gente tem recebido muitos retornos, né? Sobre, nossa, que início incrível, que energia. E eu acho que isso que tu falou agora, desse processo que ele é metafísico, ele vai além do que a gente está vendo, talvez seja essa energia que as pessoas estão sentindo, né? Porque não é fácil, para nós era uma questão, como fazer teatro no virtual, como tocar as pessoas na tela de eletrônicos, né? E está acontecendo, eu acho que isso, a trilha sonora é fundamental para isso. Richard, nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria então que tu falasse rapidamente, 2 minutinhos, sobre as músicas usadas de Carolina na peça Páginas Amarelas. Olha, entender Carolina de Jesus, né, enquanto compositora, né, eu acho uma dimensão muito importante também de a gente contextualizar, né, vamos chamar assim, né, uma compositora que compõe lá na década de 50, né, do século 20. A década de 50 do século 20, a gente precisa contextualizar ela também como o ápice da bossa nova, né, o surgimento da bossa nova, uma arte elitizada, digamos assim, né, e que traz essa dimensão também, né, da cultura do morro, que está também sendo antropofagizada, né, também na Zona Sul carioca, né? E essas canções da Carolina, né, eu acho que elas têm uma riqueza muito grande, né, no sentido de pensar, né, uma favelada, né, que tem essa dimensão de se expressar na dimensão escrita, assim como na dimensão musical. Eu acho que é uma coisa que precisa, sim, ser destacada como um elemento também
de a gente cada vez mais reconhecer essa presença do negro na construção cultural do Brasil, né? Falei da Bossa Nova na década de 50, a gente poderia pensar também que a década de 50 é a década de afirmação, por exemplo, de autores como Clarice Lispector e Guimarães Rosa, né? Essa literatura branca brasileira, né? Essa canção branca brasileira, que é a Bossa Nova, na sua maior parte, né? E a gente pensa assim, bom, mas olha só, né? O negro faz parte da construção cultural desse país. Então, eu acho assim que a Carolina compositora, a Carolina escritora, ela traz um elemento fundamental para eu encerrar dizendo o seguinte: é urgente a incorporação das poéticas negras à historiografia cultural brasileira. E aí, quando eu digo historiografia cultural, eu posso pensar Carolina de Jesus, escritora, né? Ela, Carolina de Jesus, se a gente pensar ela como compositora, a gente pode brincar e imaginar que ela é a mãe do Mano Brown. O Mano Brown faz dos Racionais MCs uma denúncia profunda sobre as desigualdades sociais do Brasil. Carolina de Jesus, então, ela é a mãe ou a avó do Mano Brown dos Racionais MCs. Então, Carolina, compositora, olha só, negritude no primeiro lugar, né? Pensamento negro. E Carolina, escritora, numa literatura brasileira que muitas vezes é contada sob esse ponto de vista eurocêntrico, sendo, portanto, a literatura branca brasileira. Então, incorporar as poéticas negras na canção e na literatura, na poesia, no romance, é urgente e necessário, e Carolina Jesus, nesse sentido, é importantíssima. Muito obrigado, Serraria. Bom, é tema para a gente ficar conversando horas, né? Porque realmente é muito, muito, muito importante atingir a grandiosidade da cultura afro no nosso país, né? Ela vai muito além do que até agora se fez, e tem movimentos muito fortes começando e seguindo e se fortalecendo nesse sentido. E eu acho que Páginas Amarelas vem junto também para fortalecer esse movimento. Muito, muito obrigado mesmo. Valeu pela tua presença também nessa live. Um abraço fraterno e que a gente possa se ver logo nos palcos aí juntos. Gente, daqui a pouquinho então são 19h57, daqui a pouquinho lá no canal do YouTube vai começar mais um dia de apresentação, lembrando que de hoje até sábado nós teremos sessões extras de Páginas Amarelas. Sim, às 17 horas tem a sessão extra e às 20, como de praxe, o nosso espetáculo segue. Muito obrigado ao Newton Silveira, que esteve conosco hoje, nosso técnico vocal, ao Richard Serraria, que deu essa aula, né, de cultura afro-gaúcha, afro-brasileira, e também agradecer a nossa equipe de acessibilidade, a Letícia na audiodescrição, a Lucimeia na Libras, a galera que está aí na equipe remota, a Brenda, a Nathalie, muito obrigado, gente, por mais uma live colocada no ar, esse projeto lindo, maravilhoso, financiado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Um beijo para todos e amanhã temos outra live aqui neste mesmo horário no Facebook. Bom espetáculo para todo mundo. Tchau!